Oi, pessoal. Meu nome é Léo Moreira. Eu vou entrar direto no assunto aqui e depois, mais pro final, eu vou fazer a minha apresentação com mais detalhes, tá? Então, essa é uma conversa sobre Scrum nas organizações startups, tá? E eu vou começar essa conversa propondo a ideia de que uma organização que prospera e que consegue sobreviver, ela proporciona e sustenta esse crescimento erguendo três pilares, tá? Os executivos da organização, a liderança da organização, ela está constantemente formulando ideias para tentar validar o que pode contribuir para a formação desses pilares organizacionais. Eles são como o DNA de uma organização e refletem em grande medida a atitude dos líderes da organização. Então, o primeiro e mais básico e mais óbvio desses três pilares é o valor, né? Qualquer organização ela está em algum tipo de missão para entregar ou intercambiar valor, né? Nas startups é comum a gente ouvir o termo solução para uma dor como algo que representa o valor elevado de um produto ou serviço. O pilar do valor também ele é o mais suscetível às marés do mercado, né? A concorrência, as tendências, as mudanças no estilo de vida, as inovações tecnológicas, elas podem reduzir rapidamente o valor de mercado de um produto. Então, intercambiar valor por si só não é suficiente, porque as organizações também precisam crescer. Então, encontrar soluções para o problema do crescimento pode ser muito mais complexo do que criar e entregar um produto de valor. Para crescer, é preciso encontrar novas oportunidades, adaptar a mensagem, né? Constantemente a mensagem a respeito de um produto precisa ser adaptada para que mais e mais pessoas possam perceber aquele valor. Então, as startups também estão em busca do que se conhece como crescimento em escala, que é um aumento acelerado no uso da solução, sem que os custos aumentem tanto, obviamente. No entanto, quando outras organizações começam a produzir produtos melhores que o seu e a competir pela atenção das mesmas pessoas que você, o valor do seu produto começa a diminuir também e o crescimento também se torna difícil. Então é preciso inovar. A capacidade para inovar, ela talvez seja mais difícil assim de uma organização sustentar, tá? Porque o ser humano em geral, ele lida muito bem com processos bem definidos, né? A inovação ela move a gente para fora da nossa zona de conforto. Então, ao inovar, a gente precisa testar, precisa errar, precisa jogar alguns planos fora, começar de novo. Esse processo ele consome muita energia. Então, a inovação ela não se dá somente a nível de produto, tá? Então, não se inova somente no produto. É uma atitude que gera oportunidades em todas as áreas, todas as atividades da organização. As startups também se apoiam fortemente nesse pilar e usam o conceito de disrupção para denotar as inovações que mudam a forma como as coisas são feitas em um mercado, por exemplo. Então, a disrupção é mudar o jeito que o mercado funciona. Bom, erguer esses três pilares e manter eles erguidos é responsabilidade do empreendedor, dos líderes, dos executivos da organização. Não é uma tarefa fácil, porque esses três pilares eles se erguem sobre um terreno de incertezas, né? Somente quando se começa a avançar sobre esse terreno é que as coisas vão se tornando mais certas e o caminho vai se concretizando. Então pode-se dizer que o trabalho dos executivos é o quê? Conduzir a organização de forma que ela consiga ir absorvendo novas áreas, né? Novas zonas de controle, digamos assim. Essas novas áreas que a organização vai absorvendo, elas são áreas ainda incertas, né? Para ter sucesso nisso, é preciso não só a organização se preparar para as mudanças, mas também fomentar a mudança.
né, para se poder aprender com a mudança. É o ganho de conhecimento que a mudança traz que vai tornando o caminho mais firme. Então a organização ela vai continuamente transformando a incerteza em certeza. Isso é chamado de estabelecer a organização. Para lidar com as incertezas e estabelecer a organização, os executivos eles adotam metodologias de administração. Essas metodologias vão desde listas de tarefas simples até sistemas para lidar com situações de muita complexidade e de muita incerteza. Mas é através dessas metodologias que a organização vai resolvendo continuamente os problemas relacionados a desenvolver um produto de valor, crescer e inovar, garantindo assim a sua prosperidade e existência futura. Vamos falar então desses modelos de administração. Qual é o modelo organizacional mais adequado para cada tipo de situação? Aqui a gente tem então a matriz de Stacey. A matriz de Stacey, ela demonstra a complexidade crescente das situações e classifica-as em 4 zonas. Com essa matriz, a gente consegue observar que a tomada de decisão ela varia de acordo com a natureza da situação enfrentada. E é uma matriz amplamente utilizada para determinar a abordagem mais adequada para uma situação. Então, em uma empresa, é possível a gente encontrar diferentes situações em diferentes zonas da matriz de Stacey, né? Enquanto está acontecendo uma coisa aqui que é simples, está acontecendo outra coisa lá que é complicada, está acontecendo outra coisa lá que é complexa. Vamos falar um pouco disso. Bom, nessa zona aí do simples, né? Quando a gente está lidando com uma situação de natureza simples, a gente tem o conhecimento sobre o que fazer e sobre como fazer. Isso é o simples. Então, por isso, a gente pode usar modelos de administração que são mais baseados em processos, né? Compra no mercado, receita de bolo, por exemplo, podem ser administradas com a ajuda desse tipo de modelo, né? Um modelo baseado em processos. Então, uma lista de afazeres, checklists, blocos de notas, formulários, né? Os serviços mais burocráticos, eles também são fortemente baseados nesse tipo de modelo. Eles fazem uso de muitos checklists, formulários e esse tipo de modelo organizacional. Na zona mais complicada, né? Uma situação ela mais complicada, ela exige o quê? Maior capacidade de resposta a mudanças. E, por consequência, mais esforço analítico também, né? Então, pode ser que não seja possível, por exemplo, você conduzir uma operação de cargas em navios, por exemplo, transatlânticos, só com checklists e formulários, né? Uma organização vai precisar adotar um modelo de administração baseado em projeto para lidar com esse tipo de situação. Apesar de nem sempre isso ser tão evidente, muitos serviços que a gente conhece por aí adotam o modelo de projeto, né? Agências, construtoras, médicos, móveis planejados, enfim. A administração por projeto ela é muito presente na sociedade porque os projetos são mais capazes de absorver mudanças. Já nas situações em que a mudança é esperada, né, que não só se sabe que vai mudar, mas como também se espera a mudança, se fomenta a mudança, o modelo de projeto ele pode ficar sobrecarregado, porque ele lida com a mudança, mas ele não fomenta a mudança. Então, em ambientes complexos, você precisa fomentar a mudança, querer que a mudança aconteça, para que se possa ganhar o conhecimento e gerar valor a partir dessas transformações. Geralmente, as situações que uma startup enfrenta a nível executivo, elas se encontram na zona de complexidade. Porque há muito dinamismo no ambiente em que a startup opera. Então, também há muita incerteza. Por isso, fomenta-se a mudança. É o conceito de fail fast, errar rápido, né? Evoluir rápido. E os movimentos conhecidos como pivotadas,
apenas como um comentário aqui, eles são evidências de que as startups operam em meios complexos, né? Muitas vezes não se sabe ao certo o que fazer e nem como fazer, né? Isso também é muito presente nas equipes esportivas, né? Futebol, basquete, você também tem que fomentar a mudança. Enfim, para operar nesse tipo de cenário também existem modelos de administração. Esses modelos, eles são fortemente baseados em quê? Transparência, né? Transparência e melhoria contínua. Então a gente tem, por exemplo, o Kanban, que são aqueles adesivos post-its colados em um quadro, e esse quadro fica num lugar visível por todos, por exemplo. Nós temos também o Scrum, que é um conjunto de conceitos compartilhados por todos da equipe, para que todo mundo possa comunicar num só idioma, digamos assim, participar de eventos que se repetem de forma regular. Enfim, nós vamos focar no Scrum. Mas além desses modelos, que são populares em startups, a gente também tem modelos para grandes empresas, como o Nexus, que integra vários times Scrum, né? Um modelo que integra vários times Scrum, e o Safe, que também é voltado para integração de grandes equipes. Foi até a Josi Palhares, que me deu a dica para colocar essa referência do Safe aqui. Bom, eu vou focar no Scrum porque ele é um tipo de semente desses outros modelos e ele é adequado para equipes pequenas, tá? De até 9 pessoas, mais ou menos. Então tá, vamos falar então sobre, para fazer uma introdução aqui ao Scrum, vamos falar sobre como uma equipe pode encarar situações complexas de forma a extrair ou produzir o máximo de valor nessa empreitada, né? Como é que uma equipe vai encarar uma situação complexa pensando sempre em como produzir o máximo de valor nessa empreitada? Bom, aí eu coloquei um navio aí para fazer uma referência com os piratas. A palavra pirata em si, essa palavra pirata, ela vem do grego peiran. Peiran, que significa tentar, tentativa, né? Um navio pirata, ele é quase um exemplo perfeito de uma equipe que decide executar uma empreitada num território totalmente desconhecido ou quase totalmente desconhecido e vai ajustando o plano de acordo com o desenrolar do próprio plano. Então essa palavra grega peiran, ela também dá origem a um termo conhecido na ciência, que é o empirismo. O empirismo significa obter o conhecimento a partir da própria experiência. É mais ou menos como aprender na prática. Esse tipo de abordagem é a abordagem ideal para quem está avançando em um território desconhecido. Então, como que uma equipe ela pode se coordenar para adotar um modelo empírico, né, e se tornar mais capaz de responder às mudanças? Isso é considerado atualmente quase que essencial para as startups. Empirismo, como eu disse, é obter o conhecimento a partir da experiência. Então ele é ideal para reduzir os riscos. Numa viagem planejada, por exemplo, uma viagem para surfar ou mesmo para saquear um navio, né? Uma viagem pirata, saquear um navio cheio de ouro, por exemplo, o clima e outros fatores eles vão fazer com que os planos mudem, né? O ideal é que as pessoas envolvidas nessa equipe respondam da melhor maneira possível a essa mudança, de forma a tirar o maior proveito da viagem e enquanto mantém a harmonia entre os integrantes da equipe. Então, para isso, a gente precisa inicialmente de quê? Transparência. Tá? A transparência ela abre as portas para o empirismo. Quando os líderes de uma organização eles estão muito desconectados da operação, pode ser meio difícil criar esse cenário de transparência. Tá? A empresa pode inclusive se tornar menos competitiva quando essa situação se configura. Um grupo, um cenário de transparência, os membros daquela equipe eles estão mais aptos a tomar conta um do outro, porque a responsabilidade se compartilha entre eles e com isso pode-se inspecionar com facilidade o que está acontecendo nas ações e até no pensamento dos outros membros da equipe.
Então isso leva a gente para o próximo item do empirismo aqui, que é a inspeção. Inspeção é difícil, tá? É difícil, é uma das coisas mais difíceis que tem é a gente inspecionar os próprios resultados, tá? Há uma tendência humana de evitar dar-se conta do erro, né? Por isso, em um modelo empírico, a gente cria rotinas de inspeção. Então, de tempos em tempos, verifica-se o curso do navio, né? Verifica se ele está sendo conduzido da melhor forma, verifica-se a qualidade dos resultados, tá? Então, a inspeção ela é necessária para que se possa fazer continuamente a melhoria, que eu vou chamar aqui de adaptação. Tá? A adaptação é a correção dos erros, né? E a melhoria dos processos. Então, nas adaptações, a gente corrige o que foi feito, né? Ou melhora o que foi feito, e também corrige e melhora como foi feito. Então, o grupo aprimora a qualidade das inspeções e também aprimora o próprio nível de transparência, também é aprimorado nessa etapa de adaptação. Quanto mais desconhecido é o terreno, mais o empirismo se faz necessário. Numa equipe esportiva, como eu já estava citando o exemplo, é constante, né? Em um jogo de futebol a gente tem isso aí realizado constantemente pela equipe. O Scrum, então, é um conjunto de regras para não deixar que o empirismo deixe de ser um valor presente na equipe. Então a equipe adota o empirismo como um valor e o Scrum entra para manter esse valor presente na equipe. Ele começa com um conjunto de termos, um conjunto de expressões que todos da equipe entendem. É como se fosse jogada ensaiada, né? Jogada A, jogada B, o movimento C, o movimento D. O time dá nome a esses eventos para que a comunicação seja clara. E também são atribuídos nomes aos papéis exercidos dentro do time. Inclusive alguns objetos que podem ser inspecionados no time. Então todo mundo fala a mesma língua no Scrum. E ele ganha vida então a partir de ciclos de comunicação que se repetem, né? São ciclos que se repetem e vão proporcionando o quê? Uma base segura para que os membros da equipe possam interagir, né? Mesmo que essa equipe esteja avançando sobre um terreno muito incerto. Eu vou agora explicar um pouquinho do Scrum e vou usar alguns termos simplificados, tá? Eu queria, na verdade, eu elaborei essa parte aqui da apresentação porque eu queria explicar para minha irmã o que era o Scrum e eu estava procurando um vídeo no YouTube para explicar para ela. Mas todos os vídeos que eu achava usavam termos que a pessoa só ia entender se ela já tivesse algum conhecimento do tema. Então, eu acabei fazendo aqui uma tradução total aqui. Vou usar palavras simples, tá? Mas depois eu vou devolver as palavras originais do Scrum, tá? Então, se você conhece o Scrum, fica bravo comigo não, que depois que eu terminar de apresentar ele em termos simples, eu vou devolver as palavras oficiais aqui, tá bom? Então, vamos lá. O Scrum, ele é um modelo de trabalho utilizado no mundo todo para organizar equipes de trabalho. Esse modelo tem algumas regras para essas equipes funcionarem melhor, principalmente quando o que elas precisam fazer é um pouco complexo e até mesmo um pouco desconhecido. Se uma equipe, por exemplo, tem o desafio, só um exemplo, né, de tornar uma comunidade mais segura, é provável que nem a própria equipe saiba o que eles precisam fazer. Então eles vão precisar aprender fazendo. Então o Scrum entra aí. Com o Scrum, essa equipe ela tem um modelo para trabalhar de forma organizada, mesmo que ela não saiba exatamente o que precisa ser feito antes de começar. A ideia principal do Scrum, vocês estão vendo aí esses cinco círculos, né? Eu vou começar dando nome para cada um desses círculos. São eventos que se repetem em cada um desses círculos. E o evento principal, a ideia central do Scrum, é que a equipe vai trabalhar em corridas, tá? No inglês isso se chama sprint, mas eu vou usar o nome corrida, que depois eu devolvo o nome certo, tá? A corrida ela é um intervalo de tempo que
pode ter 2 semanas, pode ter um mês, enfim, a própria equipe vai determinar a duração dessa corrida. E aí quando acaba uma corrida, já começa outra corrida. Então se a corrida tem um mês de duração, a cada mês tem-se uma corrida. Isso é assim por quê? Porque as corridas elas criam um ritmo de trabalho e isso simplifica demais as coisas, né? Por exemplo, se surgir uma tarefa muito complicada, a equipe sabe que só vai conseguir fazer aquela tarefa na próxima corrida, entendeu? Não tem como. Ou então, por exemplo, a equipe sabe que só vai conseguir fazer aquela tarefa daqui a 2 corridas. Então, a ideia da corrida é uma espécie de padrão que se repete e isso vai trazer uma consistência e, por consequência, uma simplificação aí do plano de operação da equipe. Em cada corrida, vamos lá então, essa é a corrida. Em cada corrida, o time vai realizar 3 reuniões, tá? Uma reunião no começo da corrida, que é o planejamento da corrida. Então, nessa reunião, a equipe se reúne e decide o que vai ser feito na corrida. E 2 reuniões no final da corrida. Uma para revisar o que foi feito na corrida e apresentar ali para as pessoas que importam, né? E outra para revisar a forma como eles trabalham, né? Então, no final da corrida tem 2 reuniões. Uma para revisar o que foi feito e apresentar e outra mais interna ali da equipe para avaliar, reavaliar a forma como eles estão trabalhando para tentar melhorar a forma de trabalho. Essa é a reunião de melhoria. Além dessas reuniões, todo dia a equipe vai fazer um encontro rápido de 15 minutos. Esse encontro é só para alinhar ali as ações do dia e já ir eliminando os obstáculos que vão surgindo. Então esse é o encontro diário. Esses são os eventos, né, ou as cerimônias do Scrum. A equipe que trabalha no Scrum, ela tem 3 tipos de pessoas. Tá? Tem aquela que cuida para que os eventos aconteçam. Né? Tudo caminha dentro das regras porque essa pessoa fica ali cuidando para o Scrum não deixar de ser adotado. Então esse é o mestre Scrum. Tá? Tem aquela pessoa que vai priorizando as tarefas, ela vai definindo o que é mais importante, também ajudando a definir a tarefa, como é. Enfim, essa pessoa ela que tem a visão do mercado, ela é a ponte, geralmente, entre o time Scrum e o mundo lá fora. Esse é o dono do produto, conhecido como dono do produto. Tá? E as demais pessoas da equipe são o time de desenvolvimento, ou a equipe de desenvolvimento. Tá? Não tem cargos, não existem cargos separados dentro do Scrum. Todo mundo é da equipe de desenvolvimento e também não tem a ideia de uma pessoa da equipe de desenvolvimento ser responsável por alguma tarefa, igual a gente tem no modelo tradicional de projetos. No Scrum, a equipe toda é responsável pelas tarefas. Bom, vamos lá então. Com relação às tarefas em si. No Scrum, a gente tem 2 listas de tarefas. A gente tem a lista geral com todas as pendências, tá? Essa é a lista de pendências geral com todas as pendências. E a gente tem a lista de tarefas que vai ser feita na corrida atual. Então a gente tem essas 2 listas. Uma é a geralzona de tudo que precisa ser feito e a outra é a de tarefas da corrida atual. Então agora vamos juntar tudo, né? Quem cuida da listona geral de tarefas, da lista de pendência geral, é o dono do produto. Tá? Ele que vai detalhando essas tarefas, colocando o que é mais importante para cima, o que precisa ser feito primeiro. Já quem cuida da lista de tarefas da corrida atual é a própria equipe de desenvolvimento. Eles que dividem a responsabilidade dessas tarefas. O mestre Scrum, como eu tinha falado, ele cuida para que o modelo não deixe de ser seguido. Ele é tipo um treinador, ele mantém a forma do time, tá? Então vamos lá, como é que seria uma corrida dessas na prática? Vamos repetir tudo agora, vendo na prática como é que uma corrida dessas funciona. A corrida começa com essa reunião de planejamento, todo mundo vai escolher o que pode ser feito da lista de pendência geral e vai então ser gerada a lista de tarefas da corrida. Ou seja, da lista de pendência geral, faça uma reunião e aí decide as tarefas da corrida. Tá? Junto também com essa reunião, o time tenta elaborar um objetivo ali para a corrida, uma ideia geral que eles precisam alcançar naquela corrida.
Então começa assim a corrida e eles se encontram todos os dias durante 15 minutos, né, no encontro diário até o final. No final da corrida a equipe tem que ter feito algum desenvolvimento, algum avanço no que está sendo produzido. Tem que ser algo inspecionável, né? Chamado de incremento isso daí, que é como um aumento, alguma coisa nova aconteceu. E isso é inspecionável. Então esse é o incremento e rola então no final essa reunião de melhoria, essa reunião final em que a equipe avalia sua própria forma de trabalho para tentar descobrir o que ela pode fazer para melhorar a forma de trabalho. Pronto, isso aí é o Scrum. Ele consiste então nessas 3 categorias de itens, né, que são os papéis, são as coisas, né, os inspecionáveis aí, que estão em vermelho, os papéis estão aí representados em verde, as coisas estão em vermelho, e os eventos que estão representados aí em azul. Se você já conhece o Scrum, não fica bravo comigo, porque agora eu vou já devolver os nomes oficiais do Scrum para cada um desses itens aí, e vou colocar tudo agora no seu devido lugar, tá? Mas o Scrum é isso aí. Então agora eu vou só traduzir os nomes. A corrida, como eu já tinha falado, chama sprint, né? Sprint em inglês também é corrida. A reunião de planejamento no começo da sprint se chama sprint planning, ou planejamento da sprint. A reunião diária, de 15 minutos todo dia, ela se chama Scrum diário, ou Daily Scrum. A revisão no final da sprint é a revisão da sprint, ou sprint review. E a última reunião, a reunião interna, para que a equipe avalie a própria forma de trabalho, é a retrospectiva da sprint, ou sprint retrospective, tá? A equipe se chama equipe Scrum, né? Ou Scrum Team em inglês. Nela a gente tem o mestre, que eu falei, que é o Scrum Master, mantém tudo nos trilhos aí, tudo funcionando, é esse tipo de treinador. A gente tem o dono do produto, que é o que descreve, prioriza as tarefas, aí faz a ponte. Esse em inglês se chama Product Owner, ou PO, também bastante conhecido como PO. E a gente tem a equipe geral, que é o time de desenvolvimento, o Development Team. Tá? Beleza. Agora as listas de pendência. As listas de pendências elas se chamam backlogs. Tá? Então a gente tem o geral, que é o backlog do produto, ou Product Backlog, que é essa lista geral de tudo que está pendente. E a gente tem a lista de pendências da sprint atual, que é o backlog da sprint, ou Sprint Backlog. Tá? Esse avanço que a equipe faz a cada sprint, ele é chamado de incremento mesmo em inglês. Então, geralmente alguma função nova, alguma coisa nova que passa a fazer parte da solução desenvolvida. Ficou só faltando falar que a equipe também precisa definir o que significa para eles a palavra feito. Né? Quando uma tarefa está feita no Scrum, é preciso que todo mundo concorde que ela esteja feita. Por isso a equipe tem que trabalhar com o mesmo conceito sobre o que significa algo estar feito. Né? Pode ser que feito, em alguns casos, seja feito e testado pela pessoa X, ou feito e testado pelo usuário Y, ou passou no teste tal. Enfim, se faltar um acordo sobre isso, pode dar problema, e isso em inglês é conhecido como definition of done, a definição de feito. Beleza, pessoal, Scrum é isso. Só mais um detalhe, o certo é falar framework, viu? E não modelo de trabalho, como eu disse aí. Isso aí dá até briga, então esse aí é o slide original aí com os créditos. Se você quiser printar, a hora é agora. Bom, pessoal, é isso aí. Meu nome é Léo Moreira, eu sou voluntário no Jerimum Valley. Estou à disposição da comunidade de startups do Rio Grande do Norte. Se você quiser bater um papo comigo sobre como adotar o Scrum na sua startup, ou se quiser falar comigo sobre qualquer coisa, é só me achar aí nos grupos da comunidade Jerimum Valley. Eu deixei o link aí no slide do nosso Telegram. Muito obrigado.